A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, e a paz também para todos os seres humanos da face da terra. Nós desejando a paz, está desejando algo bom, que todos vivam em paz. Sabemos que não é fácil, é um pouco difícil, mas que todos procurem viver em paz. Primeiramente, em paz com Deus. E segundo, em paz com todos os nossos irmãos da face da terra. Não importa de onde ele seja, de que cor, se é rico, se é pobre, não importa. Não importa é você estar bem. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Quero saber se você está feliz, se você é grato a Deus por tudo que o Senhor tem te proporcionado, tem te dado, tem feito na tua vida, você tem agradecido a Ele, você tem pedido a Ele perdão pelas suas falhas, você tem pedido a Ele que tenha misericórdia de você por as suas falhas, porque eu peço todos os dias, cada momento, constantemente eu peço perdão. Então, como você está? Você está feliz? Você está bem? Sua família está bem? Seus irmãos estão bem? Eu, particularmente, eu não estou muito feliz, porque estou contemplando, não me canso de falar, estou contemplando muitas, milhares de pessoas ainda brigando uns com os outros, acreditando em mentira de homem e em homens mentirosos. Na verdade, todo ser humano, ele ou já mentiu ou mente, mas nenhum é livre da mentira. Porque, muitas das vezes, nós damos um vacilo e mentimos. Não existe esse ser humano na face da terra que abra a boca e diga, eu nunca menti. Mentiu. Os maiores homens de Deus mentiram na época. E essa doença permanece. Mas, no livro de João, está escrito que se nós, na Epístola de João, está escrito que se nós pecar, porque mentira é um pecado, mentira é pecado, e é um pecado gravíssimo, mas se nós pecarmos, temos um advogado, que é Jesus Cristo. Isso está escrito na Epístola de João. Eu vou mostrar para você que é uma pura verdade. Não estou aqui contando história. Não, estou aqui para mostrar para você a verdade, não é história não. Então, aqui ó, na Epístola de João, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó, se dissermos que não temos, deixa eu ver se é esse, aí, vou mostrar a vocês.
dissermos que temos Epístola de João, Epístola de João. Hoje eu amanheci com a vista meia embaraçada. Epístola de João. Vamos ver se é aqui mesmo. Eita Jesus maravilhoso. Se dissermos que não temos, mas se andarmos na luz, aqui é versículo 8, do capítulo 1, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecados, enganaremos a nós mesmos e não há verdade em nós. Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. E o 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Vocês têm para vocês entenderem? Porque a mentira é um pecado. E nós temos em nosso DNA o pecado. Somos humanos, somos sujeitos. Se nós formos lá atrás, nós vamos ver os nossos patriarcas, os primeiros homens mentindo. A Bíblia relata sobre vários homens que mentiram, que pecaram, que falharam. Por isso, a Bíblia nos manda todos os dias, manda que nós venhamos examinar as Escrituras, para não cair em tentação. Mas se cairmos, nós temos um advogado, porque a mentira é uma tentação, tudo eleva à tentação. Amém? Por isso que eu digo para você, não se deixe enganar por falsos ensinamentos. Só existe dois caminhos, não existe outro caminho a não ser esses dois. É céu ou inferno, a vida ou a morte. Por isso escolhe a vida, para que os teus dias sejam prolongados e abençoados. Escolhe a vida, escolhe viver. Mas viver na verdade, no amor e na santificação. Ah, mas como você vai viver na santificação? No momento que você se distanciar do mal, você está vivendo na santificação. No momento que você se distanciar das coisas terríveis que vêm para ti, tirar dos caminhos do Senhor, você está vivendo em santificação. Não é que você seja santo, é você estar vivendo em santificação. Então, permanece assim, na presença do Senhor.
Porque a minha tristeza, o que me deixa triste, é saber que se Jesus raiasse nas nuvens, o clarim tocasse, a trombeta de Deus tocasse, e esse povo que estão na rua brigando, discutindo, irados, condenando uns aos outros, irados uns com os outros, Jesus raia nas nuvens, fica tudinho. Não se salva um. Porque em vez de estar falando a respeito do reino de Deus, estão brigando a respeito do reino dos homens aqui na terra. Lógico. E sem ganhar nada, gente. Sem ganhar nada. Porque esses homens têm dado o que a vocês? Ele tem feito o que pelas vossas famílias? Tem dado o que às vossas famílias, a você? Nada. Mas ele fez uma lavagem cerebral, fizeram uma lavagem cerebral e estão todos perdidos, porque se Jesus raiar nas nuvens, fica tudinho. Aquele que morrer com Cristo ressuscita para a honra e glória. Mas aquele que morrer sem Cristo ressuscita para a condenação eterna. E se você partir dessa vida cheio de ódio, cheio de ira, não tem salvação para você. E esses homens, eles estão fazendo isso com vocês porque eles são enviados do inimigo, enviados de Satanás, que não quer que ninguém se salve. Porém, eles estão perdidos. É milhares de pastores aí, perdidos, levando as ovelhas para as trevas. Levando as ovelhas para as trevas. Porque aqui no versículo 21 de Mateus diz assim, capítulo 7, versículo 21 diz assim, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O 22 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Isso é Jesus falando através da sua palavra. Agora, por que ele fala isso? Vamos à lógica da palavra. Por que ele está falando essa palavra? Você pode me responder? Por quê? Porque muita gente se esconde por trás da Bíblia, da palavra, porque eles dizem e se apega dizendo, Deus é amor. É lógico que Deus é amor. Sem o amor de Deus não existia vida, sem o amor de Deus não existia nada. Ele nos ama, sim. Ele nos ama. Mas como a mãe de família e o pai de família amam seus filhos, mas também eles exemplam os seus filhos, ou não? Ou não? Ou você é acoberta e passa a mão em toda a maldade que os seus filhos fazem. Então, se nós, seres humanos, nós dá exemplo aos nossos filhos, exemplo até com chicote mesmo, cinturão, chinelada. Muitos que têm condições financeiras tirar mesada para punir os seus filhos. Eles são maus? Não. Eles estão educando os seus filhos.
Então, se o próprio Deus, ele tem os seus filhos que ama, não é todos. Aqui está dizendo, ó, nem todos que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Por quê? Porque muitos se escondem através da palavra de Deus. Jesus, ele nos dá uma missão. Essa missão é a mais impossível para nós humanos, a mais difícil. Não tem outra missão mais difícil do que essa. É amar, é o amor. Não é esse amor carnal que o homem sente pela esposa, o namorado pela namorada. Não. É um amor capaz de dar a vida um pelo outro. Perdoar suas fraquezas, perdoar suas falhas com você. Ele falhar com você grandemente e você perdoar. Esse é o amor que Jesus fala. É aquele que tem o perdão. Não é aquele que espalha mentira, espalha confusão. E tudo que vem de Deus, meus amados, não traz confusão. Nós vemos aí agora o mundo está cheio de falsos profetas. E agora se rebelaram. Depois que apareceu esse homem que vivia aterrorizando no exército, na época que foi soldado, foi expulso, praticou meio mundo de iniquidade, ainda pratica, zombador. Ele viu agora esses dias, dizem, né? Não sei nem falar isso, mas dizem que ele estava com falta de ar. Mas por que ele correu para o hospital? Com a falta de ar. Vocês lembram da brincadeira que ele fez? Está todo mundo cego, todo mundo está cego. Todos esse povo que segue esse anticristo estão cegos. Ou são hipócritas, ou são cegos. Porque viram ele debochando do povo que estava morrendo com falta de ar, gente. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo fala sobre amor, ele demonstrou amor, ele demonstrou piedade. Agora o país está dividido. Está dividido agora o país. É metade Estados Unidos e metade Brasil. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam isso? Que é metade Brasil e metade Estados Unidos. Daqui uns anos vocês vão voltar esse mesmo povo. Eu não sei nem se eu vou estar aqui mais. Mas se eu tiver, que Deus tenha piedade de mim e de vocês. Vocês falavam tanto que eu não gosto de falar sobre política. Eu não estou falando sobre política, estou falando sobre divisão. Na Bíblia não está escrito que Jesus é esse homem que está aí, não. Mas para muitos ele é o Jesus deles. Fizeram uma lavagem cerebral. Hoje, nos dias de hoje, milhões de homens milionários dizendo que são pastor, escravizando o povo nas igrejas. O rico escravizando o pobre. Mas eu estou aqui para falar para vocês de salvação. Ainda é tempo. Se você correr e pedir misericórdia a Jesus,
Jesus te salva, Jesus te livra desse mal terrível que você deixou entrar no seu coração, o ódio, a ira, a mentira, o engano. Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Se Jesus voltasse agora e encontrasse essa bagaceira que está aí, é tudo para o inferno. Alguns iam se salvar, poucos iam se salvar. Mas isso aí é para que aconteça também o cumprimento da palavra. Porque Jesus Cristo, ele diz, no capítulo 24, tem um versículo que ele diz: antes de perseguir a vós, perseguiram a mim também. Jesus diz: e trairão uns aos outros se odiarão. É no capítulo 24 de Mateus. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, porque os vídeos compridos, grandes, os vídeos, está atrapalhando o meu celularzinho que é pequeno, que é de pequeno porte. Mas Jesus, ele nos adverte aqui. Ele diz na sua palavra, Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Palavra de Jesus aqui, viu? E muitos têm esse homem aí, mentiroso, como um Cristo. Eu conheço um personagem lá uns personagens lá no Pernambuco que diz que ele é o enviado de Deus. Essas pessoas estão cegas. Aqui, tá falando, que vai chegar a dizer ao povo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Está escrito, capítulo 24, versículo 5. O 4 diz, Jesus respondendo, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. E esse 5 está dizendo, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Está vendo vocês? E depois está escrito, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isso é mistério, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Mas se você for ler mais, eu não vou ler mais para que não vá tomar muito tempo. Se você for ler mais, você vai encontrar Jesus dizendo que vai ter briga de irmão contra irmão, perseguição. Depois que aparecer esse falso profeta, todas essas coisas, meus irmãos, leva a verdade em que Cristo está voltando. Porque diz, se levantarão nação contra nação. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos.
No versículo 11 diz de novo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está aí acontecendo. Você sai de casa para pregar o evangelho e ninguém dá ouvido. Outros estão esfriando e saindo da congregação. Mas aqui está escrito, gente, falando no capítulo 24, sobre os falsos profetas, os mentirosos, enganando uns aos outros, enganando o povo. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus e está se cumprindo. É irmão contra irmão, é primo contra primo, pai contra filho, filho contra pai. Tudo engrajado na palavra desse homem. E tudo isso que ele está fazendo, gente, eu não gosto de falar sobre isso, mas às vezes a gente não pode engolir. Tudo isso que ele está fazendo é um teatro. Até essas maionetes que nem esses deputados aí estão abestalhados. Deputado, senador. Tudo isso. Eu não gosto de falar, gente, de política. Eu não estou aqui para falar sobre política. Mas eu quero dizer para vocês que muitos aí não sabem nem o que é política. Eu me decepcionei demais com político. Trabalhei muito tempo com políticos. Sei de todas as mentiras e falsidades deles. É tudo mentiroso. O único que não mente é Jesus. A palavra de Jesus não mente e não falha. Então esqueça isso, esqueça político. Quando for no dia de votar, que eles obrigam o povo, diz que não é obrigado, mas obriga. Porque desde o momento que você não vota, mas você paga uma taxa, mostra que você é obrigado a votar. Então não tem liberdade. Nunca foi nem nunca será livre o voto. É obrigatório. Então não é livre. Você não é livre. Porque se você não vota, você paga. Não importa a taxa, pode ser 1 centavo, mas você paga. Livre é você dizer não vou e acabou. Não pagar nada, não ter nada. Mas eles obrigam o povo a votar. Então faça o seguinte, escolha quem você quiser. Mas o primeiro escolhido no seu coração é Jesus. Escolhe Jesus. Esquece esse negócio de política. Está dizendo aqui, ó. Jesus vai dizer assim, ó. Apartai de mim, vós que pratica a iniquidade. Vai ser terrível. Está escrito também, assim como o pastor aparta o bode das ovelhas, será feito, o Filho do Homem também apartará os maus e os fiéis. Está escrito, porventura, quando o Filho do Homem vir achar a fé na terra, não vai achar. Vai achar um povo, se possível, até com a testa marcada, gente. Eu sei que é fake, eu sei que é besteira, mas se possível, até com a testa marcada. Agora eu digo a vocês, viu? Só falta isso, vocês marcar na testa o nome do anticristo. Aí vocês estão perdidos mesmo. Vocês estão perdidos. Mas ainda tem tempo para vocês. Aceita Jesus, todos vocês, como teu Salvador.
e serve só a Ele. Lembra do que Jesus disse para o inimigo, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Lembra do que Jesus disse? Também está escrito: adorarás só o Senhor teu Deus. Aleluia! Vocês estão tudo nesse barco. Tudo nesse barco. Olha. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se você for mais para baixo, você vai encontrar, examina. A emoção é você mesmo examinar. Capítulo 4, vai descendo. Está escrito, adora só o Senhor teu Deus. Adorar só a Jesus, a Deus, que enviou o seu Filho Jesus. Vocês estão adorando ao cavalo do inimigo, o cavalo do inferno. Todos que se proclamar aqui na terra como Salvador, ele é cavalo do inferno. Salvador só existe um, é Jesus. Ele sim salva. Ninguém salva ninguém a não ser Jesus. Só Ele tem o poder para nos libertar e nos salvar de todo o mal. Amém? Vou encerrar aqui esse pequeno vídeo. Outra coisa, meus irmãos, vocês têm que ter cuidado. Eu poderia estar aqui agora emocionado, embolar a língua, falar aqui umas linguagens para emocionar vocês que vocês não vão entender. Aí muitos dizem assim, esse irmão é cheio do Espírito, está falando em mistério. Não acredite em tudo não, gente. Não coma todo pasto não. Não coma capim seco não. Procure comer um pasto verde. Como está escrito lá no livro dos Salmos. Um pasto verdejante. Água, não beba água suja. Beba água da vida. Água dessa fonte que jorra dia e noite sem parar. Tá aqui, ó, a fonte. A fonte, ó. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem comer desse pão, tá aqui o pão também, ó. O pão. Nunca mais terá fome. Medita na lei do Senhor, dia e noite. Medita na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Mas só existe 2 mandamentos que, se você não tiver esses 2 na sua vida, você pode praticar os outros. Mas só é completo para você se praticar os 2 primeiros.
Que os outros dois é complemento, acompanhamento. Como você coloca a carne, primeiro você coloca o feijão, se você gosta de feijão, depois se você gosta de farinha, bota farinha, se você não gosta, bota arroz ou macarrão. Mas por último vem o complemento final, que é a carne, a mistura. Mas se nós for olhar, o primordial é a carne. Depois vem as outras partes. Esses 2 mandamentos são os primordiais, os primeiros. Primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu ser, de todo o teu coração. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Você pode praticar tudo. Se você não tiver amor, você está morto espiritualmente. Não adianta você ir para o púlpito, para uma congregação, pular, gritar, enrolar a língua, que eu não sei como é que vocês têm capaz de fazer isso, capacidade. Porque línguas estranhas não é assim, gente. Línguas estranhas é uma coisa que quando acontece, as pessoas ficam tudo regozijado. Imediatamente Deus manda um intérprete. Quando é língua dos anjos, Deus levanta na congregação um intérprete. Sabe para quê? Para não haver confusão. Deus não tem confusão na casa de Deus. No meio de Deus, do povo de Deus, não tem confusão. Mas fica esse povo, todo mundo agora, eu encontro até gente no meio da rua, treinando. Pessoas que é convidado para a igreja, para pregar nas congregações, fica treinando na rua como vão enrolar a língua. Vocês acham que eu estou mentindo? Preste atenção. Acaba, sai da congregação, procura a vida dele como é na vizinhança, cheio de palavrão, cheio de mentira, enrolando um outro e mentindo. Terrível com os vizinhos. Ninguém nem dá um bom dia a ele. Mas na congregação ele está pulando. Enrolando a língua e enganando muitos. Tá difícil, gente. Tá difícil. Difícil. Tem pessoas que dizem assim, mas presbítero Valdo, o senhor está com mais de ano quase que tem esse canal e continua poucos seguidores, poucas pessoas inscritas no seu canal. Mas muita gente escuta, gente. Eu não estou preocupado com ganhar dinheiro, com isso, aquilo, não. Eu estou preocupado com a sua alma. De mostrar para você que o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Diante de todas essas palavras, se resumem em poucas, como está escrito aqui, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho de tudo isso. Já chegou gente a dizer, mas presbítero, você só tem, não tem nem 50 pessoas ainda inscritas no seu canal. Eu digo, tem não, mas não tem problema não. Não tem problema. Não sou contra quem estoura, quem faz brincadeira, quem conta piada, quem
faz o seu vídeo engraçado sobre as coisas da vida, do mundo, assim. Eu não sou contra não, eu sou feliz com isso, que bom as pessoas dar risada. Mas eu criei esse canal mais para pregar o evangelho. Alguma coisa pode depois surgir, que eu não sei, mas assim, coisas boas. Mas melhor do que a palavra não é. A palavra, esse canal foi criado justamente para falar da palavra de Deus e dizer para as pessoas vigiar e orar. Como está escrito, se o pai de família soubesse a que vigília da noite o ladrão vinha, ele vigiaria a sua casa. Não deixaria o ladrão arrombar a sua casa. Para abrir os olhos das pessoas e dizer: não acredite em tudo que você escuta, e não coma todo o pão e não beba toda a água. Porque a maioria das pessoas estão bebendo água enlameada, comendo pão mofado. Resumindo, estão feito sepulcro caiado. Por fora é bonito, muitos até revestidos de ouro, mas por dentro está a nojeira, restos mortais, que ninguém tem coragem nem de pegar com a mão aquela lama podre. Então, mas mesmo assim esses falsos estão na terra. Estão sendo cavalo do inimigo, oferecendo coisas boas para encher os olhos, cegar as pessoas, tapar os ouvidos, tirar o olfato das pessoas, para não sentir o cheiro de coisas podres, e eles estão sendo enganados. Continuo dizendo, só existe dois caminhos, céu e inferno, escolhe o céu. A vida e a morte, escolhe a vida. Mas Jesus é o protagonista de tudo, dono de tudo, pode tudo. Sem Jesus você não é nada, nem eu sou, ninguém é. Mas que Deus abençoe. Volto a dizer mais uma vez. Será que esse homem achou bom, se foi verdade, né? Que eu não sei se foi verdade. Que faltou-lhe ar. Será que veio na mente dele das vezes que ele falou para o povo que não era coveiro, que não era médico, que não debochando, chamando o povo de marica, de bichinha, Meu Deus. Eu só tenho dó de uma coisa dele, dessa família todinha. Só queria que ele se convertesse. Esse homem também que diz que é pastor, eu vou dizer o nome, que eu não... Sila Malafaia, que ele se convertesse. Bispo Macedo, milhares de pastores, de presbíteros, diáconos. Se converta, gente. Se converta. Se entrega a Cristo de corpo e alma. Vocês estão perdidos nas trevas. Quando Jesus voltar numa hora dessa, vocês não vão ter escapatória, não. É triste. Quero dizer para os jovens, para a juventude, seja firme, jovem.
Não coma qualquer pasto, qualquer pão que lhe der, nem beba de qualquer água. Procura a água da vida, o pão da vida. Faça desse mundo melhor, com amor. Ame seus pais, suas mães, seus irmãos. Ame uns aos outros. Para finalizar, eu quero dizer para você, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Breve Jesus vai voltar. Vai ter muito ai, muito ui, muito choro e muito ranger de dente. Você pode não dar crédito, porque aqui está um homem humilde, não tem estudo, matuto lá do sertão de Pernambuco, um índio velho, que nunca estudou, não tem estudo. Mas uma coisa eu tenho, certeza que Cristo é o único que pode me salvar e te salvar. Ele é o único que tem garantia de descanso eterno para a minha alma e para a tua alma. Isso aí é certeza absoluta. Amém? E certeza que Ele é o meu Salvador. E teu também a partir do momento que você aceitar. Quando Ele enviou os discípulos, decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é para pregar para todos. Rico, pobre, preto, branco, cristão, não cristão. Porque tem muitos cristãos aí que estão tomando água suja, dizendo que é água limpa. Comendo capim seco, dizendo que é pasto verdejante. Comendo sem sabor. Sabor da palavra, você sabe qual é? É seu coração transbordar de alegria na hora que você está ouvindo a palavra. Oh, glória! Santificado seja o teu nome, Senhor. Para finalizar, nós temos 3 minutinhos para completar 50. Eu ia fazer um vídeo curto, mas vai fluindo palavras, sabe? Alguém pode dizer, não, eu devia ter parado, essa palavra tá certo. Você acha que o que eu falo é palavras vãs? Que Jesus é o único que pode salvar? Fazer o quê, né? Eu te convido para orar, para nós encerrarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Teu é o reino, a glória, a força, o poder, nos livra da bala perdida do homem sanguinário, nos livra da violência, de todo o mal, Senhor. Nos ajude e nos purifica e nos ensina a andar na luz do Teu Evangelho e pregar a Tua palavra para toda criatura, como está escrito. Pai, tira a ansiedade do jovem, tira essa doença chamada ansiedade, esse mal chamado depressão, que tem destruído muitas famílias, muitos casais, muitos filhos, muitos pais, que tem destruído muitas gente, Senhor. Pai, também abre porta de emprego para os teus filhos, entra com cura, com transformação. Pai, ajude o teu povo, aqueles que estão caindo, se reerguer, e faz com que esse povo volte, Senhor, a te glorificar e bendizer o teu nome e entender que estão perdidos se permanecer desta forma. Pai, porque o ódio não vem de ti veio o amor e o perdão. Te agradeço por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês. Eu não vou pedir para se inscrever, nem para compartilhar. Não. Fica a seu critério o que você acha.
e deve fazer. Porque nós temos que deixar que as pessoas se decidam, não pressionar. Fica a seu critério. Ora a Deus, eu oro por vocês todos, não importa. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.